na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Qual é o verbo, irmãos? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essas palavras servem de consolo e não de desespero. É desespero para o mundo, mas é consolo para o povo de Deus. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã bendita, que o Senhor venha trazer temor ao nosso coração, reverência, respeito, que o Senhor venha trazer amor, que o Senhor venha trazer anseio, ó Deus, para a sua segunda vinda. Nós queremos estar preparados, ó Pai. Ajuda-nos, prepara-nos para encontrarmos contigo e para estarmos contigo para sempre, Senhor, no gozo do Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão, tira todo objeto de distração para a nossa mente nesta manhã. Que venhamos focar na Tua palavra e que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreender aquilo que Tu queres para nós nesta manhã. É o que te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus, que todos digam amém, amém, glória a Deus. Estamos no seu lugar. O apóstolo Paulo, ele tem um olhar ao futuro. A palavra do apóstolo Paulo aqui é como luz na história do povo de Deus. E esta palavra, como eu disse, não é uma palavra desesperadora, não é uma palavra de desesperança, mas esta palavra traz exatamente esperança do porvir, esperança do futuro. Para o povo de Deus, o futuro vem, mas não é um futuro obscurecido. Não é algo que traz medo. Não é algo incerto. Pelo contrário, o futuro vem e ele está muito próximo. E ele traz na sua bagagem a garantia de que a morte, ela não tem a última palavra, porque a última palavra vem de Deus para a nossa vida. Quando você abre o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, você encontra ali que na segunda vinda de Cristo, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele triunfará sobre todos eles. Agora, no início dessa mensagem, eu quero destacar pelo menos 3 pontos aqui. E o primeiro ponto é que a desesperança daqueles que não conhecem a Deus é uma loucura, é medonha. E é o que nós encontramos aqui logo no versículo 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam da mesma forma que os demais, aqueles que não têm esperança, estão entristecidos. Ou seja, o mundo pagão vivia completamente desprovido de esperança. Eles olhavam para o futuro e era embaçado, era obscuro. O futuro para os pagãos, para aqueles sem Deus, era um futuro completamente sombrio. Era um futuro completamente ameaçador. É por isso que você precisa estar firme em Cristo. E você precisa ser arraigado para esta palavra.
Porque quando você passar a olhar para o futuro, seu coração se encherá de alegria, seu coração se encherá de ânimo. Porque embora o futuro esteja descortinado para você, mas o seu Deus está no futuro, preparando um futuro de paz e não de mal, para a sua igreja, para o seu povo. Mas para os pagãos o futuro era ameaçador, o futuro era sombrio. Eles estavam diante do luto, diante da morte, e eles reagiam àquilo com uma profunda tristeza. E essa tristeza dos pagãos é uma tristeza incurável, é uma tristeza interminável, é uma tristeza contínua. O desespero deles face à morte, ao luto, não tem pausa. E aqui nós temos o verbo entristecer-se, que vem do original, no tempo presente, no grego original, ele está no tempo presente, é o verbo lupese, no grego, que significa uma tristeza contínua, algo que não para, algo que não cessa. Eles são profundamente e continuamente tristes. O mundo grego nos dias de Paulo, o mundo romano nos dias de Paulo, era um mundo totalmente sem esperança. Veja comigo em Efésios, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, um pouquinho antes, no capítulo 2, versículo 12. Efésios 2 e 12. Só para você ver como que aqueles que não têm Cristo, eles são desesperançosos. Olha a importância de se ter a presença de Deus, a importância de estar na presença dEle. Efésios 2 e 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês estavam estranhos à aliança da promessa. Vocês não tinham esperança. Vocês eram sem Deus no mundo. Sem Deus, nós não temos esperança. Afastado da igreja, afastado da presença de Cristo, nós não temos esperança. E é isso que a gente encontra aqui. Um mundo totalmente sem esperança. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo. O corpo era uma matéria. Então você morre, tudo morre junto. O corpo não passava da prisão da alma. Então eles não tinham esperança alguma no porvir. E os filósofos no tempo bíblico, os chamados epicureus, eles não acreditavam na eternidade. Para eles, morreu, acabou. A morte era um ponto final. Então, para eles, era o aqui e agora. Aproveita hoje, porque amanhã é uma fumaça. Se morrer, tudo acaba. Os estoicos, que são os filósofos no tempo da Grécia, eles diziam assim, olha, enquanto a gente está vivo, tem esperança para a gente. Mas depois que a gente morre, aí a esperança já não existe mais. Então, a frase deles era, enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando a morte aparecer, nós já não existimos. Então, aparece a morte, a gente some, e aí somos completamente aniquilados. Não há dor, não há alegria, não há sofrimento, não há angústia, não há festa, não há nada, porque tudo se acaba. Os pagãos já reagiam por desconhecimento, por afastamento de Deus, eles já reagiam completamente desesperados diante da morte. Mas no século XX, um escritor e pastor chamado William Barclay, ele registra a frase de alguns pensadores da sua época. Então ele mostra aqui um pensador da Grécia Antiga, mais ou menos aí uns 500 anos antes de Cristo, chamado Ésquilo, que ele escreve assim, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Veja bem, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Depois, no 3º século antes de Cristo, um poeta da antiguidade grega, chamado Teócrito, ele disse, há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morrem, esses estão sem esperança. Um poeta romano, 60 anos antes de Cristo, chamado Catulo, ele diz, quando nossa breve luz se extingue, ou seja, quando a gente morre, quando a gente apaga nesse mundo, há uma noite perpétua, uma escuridão eterna, em que nós vamos dormir
para sempre. E por que eu citei esses homens? Porque os crentes neófitos de Tessalônica, que é o texto que nós estamos, eles vêm dessa desesperançosa realidade. Eles vêm influenciados por esses conceitos, vêm influenciados por esses pensamentos. E associado a isso, eles estavam sendo brutalmente perseguidos. Eles estavam tristes. As pessoas estavam morrendo à sua volta, os outros crentes a fio de espada. Os parentes, amigos, eles estavam vendo aquilo tudo. Talvez eles fossem os próximos. Eles estavam tristes porque eles julgavam aqui que os seus parentes, julgavam aqui que os crentes que dormiam em Cristo haviam perecido. Nunca mais vamos ver. Eles simplesmente sumiram como uma fumaça no tempo. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses, para abrir os olhos desses irmãos, para abrir os olhos dessa igreja, para abrir os olhos da alma para essa bendita verdade acerca da esperança cristã. A parte do cristianismo não existia nenhuma base sólida para a esperança. Não havia alegria. O cristianismo é que trazia essa esperança para eles. Era a fé em Cristo, na ressurreição. Era você crer que se Jesus ressuscitou, você também ressuscitará com Ele. E poderá vê-lo, e poderá encontrar os seus irmãos, os remidos no Senhor, no céu, para sempre. Só o cristianismo trazia essa esperança para eles. Os demais estavam completamente desesperançosos e entristecidos. A tristeza é a filha da desesperança. O mundo sem Deus, irmãos, é um mundo completamente angustiado. O mundo sem Deus é um mundo completamente desesperançoso. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da Bíblia. Não há esperança fora da fé evangélica. Fora da fé bíblica, só lhes resta uma profunda tristeza quando se olha para o futuro. A igreja, então, de Tessalônica aqui, ela enfrentava pelo menos dois problemas muito graves que estavam tirando a alegria daquele povo. O primeiro dizia respeito aos membros da igreja que morreram antes da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não se deu ainda, e aí as pessoas estão morrendo agora. Havia uma tristeza muito profunda, que eles pensavam assim: já que Jesus não retornou ainda, esses que estão crentes estão morrendo, eles não farão parte da segunda vinda de Cristo. Era a compreensão que eles tinham. Entendem isso? Está morrendo agora, quando Jesus vem, então como que eles sobem, se eles estão mortos? Havia uma ignorância, então, a respeito desta compreensão. Esse era o primeiro problema que eles enfrentavam ali. O segundo problema se dava em respeito ao cronograma da segunda vinda. Ou seja, havia um temor de que a segunda vinda de Cristo pudesse pegar aquela turma desprevenida. Poxa, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar em jejum, eu tenho que estar buscando a Deus, eu tenho que estar no templo, eu tenho que estar fazendo culto a Deus, mas se de repente eu for pego desprevenido e Jesus vem, o que vai ser da minha alma? O que vai ser da minha vida? Então havia um pânico. Havia uma falta de compreensão em relação a isso. Por achar que se fossem pegos desprevenidos, não participariam da salvação. Muito bem, então essas aqui são algumas compreensões. Mais um ponto aqui, a revelação de Deus é que dá esperança. A ignorância daqueles sem Deus traz desesperança, angústia, traz medo. Mas quando você tem a revelação da palavra, quando você compreende tudo aquilo que está sendo dito, então isso traz ânimo, traz alegria, traz esperança para a sua alma. Veja no versículo 13 ainda: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, se você é ignorante em relação à morte, se você não compreende o sentido da morte em relação à segunda vinda, você é uma pessoa sem esperança e triste.
Mas ao contrário também é. Se você compreende esse evento à luz da palavra de Deus e com seu coração em Cristo, você tem alegria, tem ânimo, você tem esperança. E você começa a entrar na história, e você começa a perceber que as religiões, ela tem especulado demais com respeito ao destino da alma depois que dormem. Os filósofos, há muito, já discutem essa realidade da morte, da alma, depois que a pessoa morre. Os espíritas, quando falam sobre isso, eles acreditam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos, eles pregam sobre o purgatório, eles pregam sobre um lugar de tormento para se alcançar a purificação da alma e então serem salvos. Já existe aquele grupo de pessoas, inclusive certos evangélicos, negando a segunda vinda de Cristo. E isso é antigo, você encontra lá em 2 Pedro 3, no capítulo 4, já falava sobre isso. Agora Paulo então resolve esse problema, dizendo que não precisa de nada disso, não precisa especular sobre esse assunto, porque a gente tem a palavra de Deus, porque a gente tem a revelação específica, uma revelação muito clara sobre Deus, sobre o seu plano, sobre esses eventos, acerca do nosso destino depois da morte. E a Bíblia então tem uma clara revelação acerca da morte, uma clara revelação acerca da ressurreição, bem como sobre a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, a autoridade da palavra de Deus, ela nos dá segurança. A autoridade da palavra de Deus nos dá conforto. Tudo o que você precisa, você vai encontrar na palavra de Deus. 4 verdades aqui, essenciais da fé cristã, é tratada pelo apóstolo Paulo nesse texto que a gente leu e que serve de fundamento para a esperança de todos nós. A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase aqui dessa carta de apóstolo Paulo. E ele aborda, então, a doutrina da segunda vinda de Cristo em 4 perspectivas diferentes. Ele fala em relação à salvação, ele fala em relação ao serviço, ele fala em relação à estabilidade e ele fala em relação ao consolo. E nós que somos servos de Deus, nós não devemos ter medo e nem repúdio ao evento da segunda vinda de Cristo. Pelo contrário, nós devemos amar a segunda vinda de Cristo, ansiar por ela, esperar por ela ansiosamente. A Bíblia diz que nós devemos apressar a segunda vinda de Cristo, orar para que esse acontecimento venha logo. Devemos estar preparados, diariamente preparados para esse grande dia. E também Mateus 24 vai dizer que nós devemos estar vigiando, vigilantes, porque será como um ladrão da noite. Ou seja, o ladrão, quando invade uma casa, ele não avisa, ele chega repentinamente, sutilmente, e assim será a segunda vinda de Cristo. Portanto, devemos estar preparados e devemos estar vigilantes. E esse nosso texto trata, então, da segunda vinda de Cristo em conexão dos crentes que morreram. E Paulo aqui nos dá 4 informações preciosíssimas. Em primeiro lugar, a informação que ele dá é de que não é a alma que dorme na hora da morte. Quem dorme é o corpo, e não é a alma. E aqui vai de contrário à doutrina de algumas religiões que ensinam sobre aniquilação. Ensina que quando, logo no evento a seguir da morte, não há nenhum tormento, não há nenhum sofrimento para aqueles que se perdem. Não há também nem celebração, nem alegria, nem festa para aqueles que são salvos. Simplesmente são aniquilados. Simplesmente somem. Então não há preocupação com o futuro. Morreu, acabou. Então eles acreditam na doutrina da aniquilação do ímpio. E também já existem outros que falam sobre o sono da alma. A alma dorme até chegar aquele grande dia. E tanto uma doutrina quanto outra, ela está completamente contrária à doutrina, ao ensino das Escrituras. Não é a alma que dorme na hora da morte, mas é o corpo que dorme. Aí você vai ter um exemplo de Lucas 16 e 19, que tem aquela passagem do
pobre e do rico quando morre. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Olha o que diz no versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava dormindo. É isso, irmãos? No inferno estando em tormento. Vivo, atormentado. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mora em água à ponta do meu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que você recebeu os seus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. Você vai ver que o rico, que se banqueteava com seus amigos, ao morrer, ele não foi aniquilado. Ele não sumiu, não evaporou-se. A sua alma não ficou dormindo, mas ficou em tormento. Ele foi para o inferno. E ali ele encontrou um terrível e intérmino sofrimento. É o que o texto nos mostra. Lucas 23 e 43 vai falar do ladrão arrependido na cruz. E a frase célebre que Jesus diz a ele é qual? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso não é a sepultura, porque quando Jesus morre ao terceiro dia ressuscita, ele é assunto dos céus e ele também vai. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a alma daquele ladrão arrependido não ficou no estado de inconsciência, mas foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto o seu corpo desceu à sepultura. Então, esse dormir não indica um estado intermediário de repouso inconsciente, ou seja, não significa um sono da alma. A alma está dormindo para o mundo. Dormindo no sentido de morrer para o mundo, de deixar o mundo. Mas ela está completamente despertada com respeito ao seu próprio mundo. Ou seja, com respeito ao inferno ou com respeito ao céu. Então é importante que a gente entenda que esse verbo dormir, essa palavra dormir, era completamente comum no mundo antigo. E esse termo dormir era um eufemismo para a morte. E ela é achada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A Bíblia é muito clara, irmãos, ao afirmar que a morte para o cristão não é dormir, mas a morte é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Paulo disse que morrer é partir para estar com Cristo. E na hora da morte, o corpo que foi feito do pó da terra, na hora da morte ele volta para o pó da terra. Mas o Espírito, que é o sopro de Deus, na hora da morte ele volta para Deus. Então a figura do sono é usada em relação ao corpo e não em relação ao Espírito. Amém, gente? Segundo lugar aqui, segunda esperança que Paulo nos dá, aqui nesse texto, os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Mas certa vez, um indivíduo abordou um pastor, a sua esposa estava morta, e aí ele chegou para esse pastor e disse: olha, eu soube que você perdeu a sua esposa, eu sinto muito. E aí esse pastor chegou para esse homem e disse: olha, eu não a perdi. Você só perde uma coisa quando você não sabe aonde ela está. E eu sei aonde a minha esposa está. Ela está com o Senhor. Você só perde quando você não sabe onde está. Mas se pela fé você sabe onde aquela pessoa está, então você não a perdeu. Ela está com Jesus no céu. As almas dos remidos estão reinando com Jesus no céu.
Apocalipse 20 vai falar sobre isso. Os remidos não poderiam vir com Cristo nos ares se antes já não estivesse com Ele. E a Bíblia diz que nós estaremos com Ele nos ares. As almas no céu, Apocalipse 7 diz que elas clamam. Apocalipse 14 diz que elas descansam das fadigas. Apocalipse 22 diz que elas veem a face de Cristo. Apocalipse 20 diz que elas reinam eternamente. Então elas estão louvando a Deus e clamando a Deus, elas estão descansando, elas estão vendo a face de Cristo e elas estão reinando. E o nosso texto aqui no versículo 17 diz: assim estaremos para sempre com o Senhor. A terceira esperança que Paulo nos dá aqui é que os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Veja no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Jesus virá no céu, num grande coral, num grande cortejo, a igreja à sua volta, os anjos à sua volta. A Bíblia diz que ele estará acompanhado dos anjos, acompanhado dos remidos do Senhor. Ninguém vai ficar no céu na hora que ele vir. Todos estarão com ele. O céu inteiro estará à sua volta e ele virá ao som da gloriosa trombeta. Ele virá com seus santos e virá para os seus santos. E a Bíblia diz que isso acontecerá entre nuvens e eles descerão com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para o maior evento da história da humanidade. E naquele momento, a Bíblia diz que os túmulos serão abertos. Os túmulos serão abertos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os nossos corpos, os corpos dos vivos, eles serão completamente transformados. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Eu vou estar, e você? Amém? Esse amém está muito fraco, hein? Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Agora sim. Se for pelo seu grito, você vai. Quarta esperança que o apóstolo Paulo dá aqui: os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Havia um conceito de que aqueles que morreram, mesmo estando em Cristo, eles estavam em desvantagem a esses que estão vivos. E o apóstolo Paulo trata desse assunto dizendo que não há desvantagem entre os grupos, né? Versículo 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, de modo algum, os que morrem em Cristo estão em desvantagem àqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. Por duas razões. A primeira razão é que quando o salvo morre, a sua alma, ela entra imediatamente no gozo do Senhor. Se você morrer em Cristo, você não vai ficar vagando. Você não vai passear em nenhum shopping aéreo. Imediatamente, no piscar de olhos, você estará no gozo do Senhor. A alma dos filhos de Deus vão diretamente para o céu depois da morte. A Bíblia diz que o espírito dos salvos, na hora da morte, o seu espírito, ele é imediatamente aperfeiçoado, te capacitando a entrar na glória, completamente aperfeiçoado. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, diz que partir para estar com Cristo, não é partir para estar em outro lugar ou com outro trem. Partir para estar com Cristo é infinitamente, incomparavelmente melhor. Ele também vai dizer em Filipenses 1:21 que a morte do crente é lucro. A morte do crente é lucro. Também a Bíblia diz que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos santos. Também a Bíblia diz que morrer é uma profunda felicidade. Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Bem-aventurado é uma expressão para muito profundamente feliz para aqueles que morrem no Senhor. Estevão, na hora da sua morte, o diácono Estevão, em Atos 7:59,
disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia também diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes de os vivos serem transformados. Está aqui no nosso texto, versículo 15. Os mortos ressuscitarão, depois nós vivos, se estivermos vivos, seremos transformados. Mesmo que seja num tempo instantâneo, no piscar de olhos, como diz aqui o texto, os corpos dos remidos que estavam dormindo no Senhor se levantarão da terra antes dos vivos e eles serão transformados. Os nossos corpos serão transformados e arrebatados. Alguém falou: olha, pastor, como que o nosso corpo será transformado se de repente o bicho já comeu, já virou pó, né? Foi consumido pela terra, sumiu o corpo, não tem nada mais. E a resposta é: Deus trará à existência as coisas que não existem. E Ele glorificará o teu corpo, aperfeiçoará, transformará você e te arrebatará. Dá glória a Deus aí, irmão. E nós cremos que a ressurreição precederá ao arrebatamento. Os mortos serão ressuscitados e o arrebatamento acontecerá depois. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, esse ressuscitar primeiro não é aqui em relação aos outros mortos, os que morreram à parte de Cristo, afastados de Cristo. Mas quando ele fala que ressuscitarão primeiro, é em relação aos vivos em Cristo. Paulo, de maneira alguma, está ensinando aqui duas ressurreições. O nosso texto aqui é uma instrução acerca da esperança cristã. Ele está trazendo aqui para mim e para você uma palavra de consolo, de conforto, de esperança para os crentes em relação ao estado que eles morrem em Cristo. Então fica evidente aqui que ambos os grupos, os mortos em Cristo e os sobreviventes em Cristo, eles vão passar então por esse processo maravilhoso, instantâneo, na presença de Deus. Paulo não está traçando aqui um contraste entre os crentes e o ímpio, os ímpios, os crentes e os descrentes, dizendo aqui que os crentes ressuscitarão primeiro e os descrentes 1000 anos depois. Mas ambos os grupos, mortos, ressurretos, vivos transformados, sobem para encontrar com o Senhor nos ares. Então, é a ressurreição dos mortos. E a gente destaca alguns pontos aqui desse assunto. Número 1, a doutrina da ressurreição era uma doutrina rejeitada pelos gregos. E por isso o apóstolo Paulo é enfático aqui. Quando Paulo ele pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos atenienses, eles começaram a zombar de Paulo. Eles começaram a fazer chacota de Paulo. É só você ver isso em Atos capítulo 17, versículo 32. Os gregos eram como os saduceus que rejeitavam a doutrina da ressurreição. E eles faziam isso porque a grande esperança dos gregos não era a ressurreição. A grande esperança dos gregos era se livrar do corpo. Porque o corpo era a prisão da alma. Então, se livrando do corpo, a alma estava livre. Como é que Paulo chega e começa a falar da ressurreição do corpo? Deus me livre. Então, eles zombavam disso, chacoalhavam disso. E Tessalônica era uma cidade grega. E os gregos, como eu disse, não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era mau, a matéria é má. Como eu disse, a prisão da alma. Então, eles zelavam e eles criam na destruição do corpo, e não na ressurreição do corpo, que era a pregação de Paulo. Então, número 1, a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Número 2, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, muitos creem que não, então a gente também está perdido, sem esperança. Então, alguns crentes de Tessalônica estavam tendo essa confusão de crer e não crer. Eu acredito em Paulo ou nos gregos? Eu acredito nessa palavra que Paulo traz
ou acredito nesse ensinamento que há tempos temos recebido dos gregos. Havia então essa confusão de crer na ressurreição de Cristo, já que eu não quero desagradar a Deus, então tá, eu creio na ressurreição de Cristo, mas eu só não creio na ressurreição do corpo, na ressurreição dos salvos. Paulo então escreve a carta para mostrar para eles que eles não podem acreditar numa coisa e desacreditar em outra. Eles não podem acreditar na ressurreição de Cristo e desacreditar na ressurreição dos salvos. Por quê? A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. E o apóstolo Paulo então vai tratar melhor sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, mostrando a impossibilidade de crer numa coisa e não crer em outra. E ele escreve assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a gente está à toa nesse culto. A nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, disse Paulo, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Terceiro lugar, a ressurreição dos mortos acontecerá na segunda vinda de Cristo. Versículo 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda vinda de Cristo será, irmãos, um evento glorioso. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Ele não vai mandar ninguém, vai ser Ele mesmo, pessoalmente. Vai ser o maior evento da história da humanidade. 3 fatos, então, vão ocorrer na segunda vinda de Cristo com respeito à ressurreição dos mortos. Número 1, o Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Foi o que a gente viu aqui no versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou seja, é uma voz de autoridade. Jesus Cristo mesmo dá a sua palavra de ordem. Foi isso que ele fez do lado de fora do túmulo de Lázaro, em João 11:43, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias ressuscitou e obedeceu a palavra de ordem do Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 28, diz que aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão do túmulo por causa da sua palavra de ordem. O soberano Senhor, irmãos, o Rei do universo, erguerá a sua voz, e todos os mortos ouvirão a voz do Senhor e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Mas todos ouvirão a sua voz e se levantarão. Está lá em João capítulo 5, versículo 28. Palavra de ordem. Palavra de ordem. E esse termo, palavra de ordem, vem do grego keleusma, significa comando. Traz aqui uma ideia de voz gritada, firmemente, para que os mortos se levantem dos seus túmulos. E esse termo só aparece aqui, no Novo Testamento inteiro. Só aparece aqui. Muito bem. Dessa forma, Jesus então retorna como o grande vencedor. E a sua palavra de ordem é como um oficial que está dando ordem à sua tropa. E é uma ordem expressa para que os mortos se levantem, para que os mortos ressuscitem. Aí entramos no versículo 17,
E ele começa a falar aqui sobre o arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele. E a palavra arrebatado é usada em vários textos no Novo Testamento. Só que a gente não vai usar aqui o mesmo termo de arrebatamento no sentido usado pelos dispensacionalistas. Porque os dispensacionalistas, eles pregam no arrebatamento invisível, no arrebatamento secreto, em que ninguém verá e ninguém ouvirá naquele momento, né? Então é aquela história antiga de que a igreja será arrebatada, ninguém vai ver, mas se for um motorista que for salvo, então o carro fica desgovernado. Se for um piloto de um avião salvo, ele some da cabine e aí o avião cai com todo mundo. Então essa é uma compreensão dispensacionalista dos nossos irmãos em Cristo. Nós não subscrevemos a compreensão dispensacionalista, nem pastor Exo, nem eu, nem a Nova Vida, enfim, bispo Roberto, o fundador da Nova Vida. Nós não subscrevemos a doutrina do arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda visível. Não entendemos que o ensino dispensacionalista, que afirma que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 turnos, um secreto, outro visível, não cremos que isso tenha amparo nas Escrituras. Nós cremos sim que a segunda vinda de Cristo se dará num único evento, será única, será visível, todos verão, todo ouvido ouvirá, e será de uma forma gloriosa, de uma forma única. Não haverá outra vez, outro momento. Então, como que essa palavra, na nossa compreensão, arrebatamento, ela foi usada no Novo Testamento? Então, vamos encontrar lá em Atos, capítulo 8 e 39, já chegando muito próximo do fim aqui da nossa mensagem. Em primeiro lugar, foi usado no sentido de arrebatar rapidamente. Lá em Atos 8 e 39. Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Ele sai de um lugar e para no outro, né? Então, essa palavra, ela é compreendida como arrebatar. Ele foi arrebatado de um ambiente para o outro. Quando Cristo vier nos ares, entre as nuvens, os mortos ressuscitarão com corpos gloriosos, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos. Esse é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15 e 52. Então, arrebatamento foi usado no sentido de arrebatar rapidamente. Segundo lugar, foi usado no sentido de arrebatar pela força. Número 1, rapidamente. Número 2, arrebatar pela força. João capítulo 6, versículo 15. A multidão estava ali, estava presente no intuito de arrebatar Jesus, de retirar Jesus à força, para fazê-lo rei sobre aquelas pessoas que estavam ali. Cristo nos arrebatará e nos tomará da terra, nos levando para o céu. Nada nos deterá aqui nesse mundo. Nada nos prenderá aqui nesse mundo. Nós não faremos como a mulher de Ló, hesitando, olhando para trás. Nosso foco estará no Senhor, somente nele. Seremos arrancados daqui da terra, arrebatados. E estaremos com ele, atraídos pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, para encontrar com ele nos ares. Então, número 1, arrebatar rapidamente. Número 2, arrebatar pela força. E, em terceiro lugar, foi usada no sentido, como lá em 2 Coríntios 12 e 3, de arrebatar para um novo lugar. Como Paulo foi arrebatado da terra para o céu. João 14, também no versículo 3, diz que Jesus foi preparar-nos um lugar, usando arrebatamento no sentido de nos transportar de um lugar para o outro. Quando ele vier, então, ele vai nos levar para a casa do Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas. Tem preparado um lugar para nós. Já sabemos que somos peregrinos aqui nesse mundo, nossa pátria não é aqui, nossa casa não é aqui. Nós seremos arrebatados, ou seja, seremos transportados para um outro lugar, que é para a nossa casa celestial, para a nossa morada eterna.
A nossa casa permanente é lá, não é aqui. O nosso tesouro não pode ser ajuntado aqui, tem que ser ajuntado lá. O nosso amor, nossas delícias, nossos deleites, nossos prazeres, não pode estar aqui. Mas precisamos aspirar o céu, estar com o Senhor. Porque a nossa pátria é o céu. Paulo disse isso aos Filipenses no capítulo 3. Então, arrebatar no sentido de arrebatar rapidamente, arrebatar pela força, arrebatar para um novo lugar. E também, e finalmente, era também usado no sentido de arrebatar do perigo, como foi usado em Atos no capítulo 23, versículo 10, quando Paulo foi arrebatado dos judeus que queriam matá-lo. Paulo foi arrebatado, então, do perigo. E a Bíblia diz, irmãos, que o mundo está maduro para o juízo do Senhor. O mundo vai sofrer o ardor da ira de Deus. O mundo vai sofrer o justo julgamento de Deus porque rejeitou a sua palavra, porque perseguiu a igreja, perseguiu os santos, porque rejeitou a Cristo. Mas nós que somos de Cristo, que somos a igreja de Cristo, nós não entraremos no juízo condenatório de Deus. Nós não estamos destinados à ira de Deus. Nós que somos da igreja de Cristo, estamos destinados a vivermos na deliciosa comunhão com o Senhor, e não por um momento, não por um evento, mas por toda a eternidade. E Paulo então vai falar dessa eternidade com o Senhor. Os salvos serão arrebatados para viverem eternamente com o Senhor. Se eu perguntar para você o que é a eternidade, o que é a vida eterna, aí se você tiver que me dar uma resposta simples e estará certa, você vai dizer, a vida eterna é uma vida que nunca acaba. É uma vida que nunca acaba. É uma duração infinita de tempo. E você está certo. Mas a vida eterna também é uma qualidade de vida. Essa vida eterna você pode vivê-la aqui e agora. Mesmo que ainda não de maneira plena. Mas a vida eterna pode começar agora no seu coração. Quando você passar a viver uma qualidade de vida com Deus. Uma vida melhor, de comunhão, de intimidade, de deleite na sua presença. Isso é vida eterna. Ela começa aqui e agora. A eternidade é um encontro, é uma reunião. Mas uma reunião que nunca acaba. Porque os salvos, a Bíblia diz que estarão para sempre com o Senhor. E a essência da vida eterna é a comunhão com Deus e com Jesus. Então haverá uma reunião interminável, um encontro de celebração sem fim. E a palavra grega, apantenes, para reunião, encontro, significa encontrar-se com alguém da realeza. Encontrar-se com alguma pessoa importante. Nós estaremos com a pessoa mais importante da nossa vida, Jesus Cristo, para sempre. E como será esse encontro com Ele? Como será essa reunião com Ele? Número 1, a Bíblia diz que será um encontro de festa ela chama de bodas do Cordeiro. É um casamento do noivo com a sua noiva, de Jesus com a sua igreja. Então, a eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, uma sucessão de tempo monótono, entediante. Como é que está esse céu aqui? Está tudo branco, está tudo cheio de nuvem, estou todo de branco. Isso aqui está um tédio, não tem uma cor, não tem um brilho, não tem nada disso. Nada disso. A Bíblia diz que a eternidade será uma festa. Imagina a melhor festa da tua vida. Sabe aquela festa que você nunca queria que terminasse? Será uma festa inacabável. Uma festa que nunca vai acabar. E a Bíblia diz que esse será como o dia eterno da celebração das bodas do Cordeiro. Quando você vai ver na história, as bodas do Cordeiro tinham 4 estágios. 4 estágios. As bodas, aliás, do Cordeiro não, as bodas, os casamentos tinham 4 estágios. Número 1,
tinha o compromisso do noivado. Obviamente que para ter casamento tem que ter um compromisso de noivado. E Cristo se comprometeu então como noivo, se comprometeu em amor à sua noiva. E a noiva está se preparando, se adornando, se ataviando para se encontrar com o seu noivo. Também o segundo estágio era a preparação para o casamento. E nessa preparação para o casamento, o noivo tinha que pagar o dote, a noiva, pela noiva, né? Ele recebia a noiva, mas ele tinha que pagar alguma coisa. Tinha que pagar o que a gente dava o nome de dote. E a noiva então se ataviando para o noivo. E Cristo então morreu como noivo, morreu pela sua noiva, morreu pela sua igreja. E a igreja então está se preparando para receber a Jesus. Dote que ele pagou pela sua igreja foi a sua morte, foi o seu sangue. Um alto preço, louvado seja Deus. Maior do que dinheiro, maior do que as riquezas desse mundo, maior do que prata ou ouro, ele deu a sua própria vida. Imagina você que o noivo seja capaz de dar a sua maior riqueza pela sua noiva, isso seria uma expressão de grande amor. Imagina você que o noivo assinasse, entregasse todos os seus bens para sua noiva, isso seria uma expressão de contentamento. Mas imagina você, ele ser capaz de dar a sua própria vida. Isso seria uma expressão de abnegação, de um amor extremo, incomparável. E o terceiro estágio era o cortejo do noivo à casa da noiva com os seus amigos. Havia isso. Ele saía da sua casa com todos os seus amigos e havia um cortejo ali até a casa da noiva. Da mesma forma, a Bíblia também diz, como nas bodas o noivo era acompanhado dos amigos com música até a casa da noiva, Jesus também virá com os anjos. Ele virá também com os remidos na glória. E a grande música será a trombeta de Deus, que vai tocar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você. Depois ele voltará com a noiva gloriosa para a casa do Pai. E o quarto estágio e último, a festa das bodas. A festa das bodas. Então essa festa é dada a largada, é dado o início, né? E esse será o encontro íntimo, o encontro eterno, o encontro bendito entre o Cordeiro e a noiva, quando, pela eternidade sem fim, nós que estivemos em Cristo desfrutaremos da sua presença e nos deleitaremos eternamente da comunhão com Ele. Não apenas nós teremos total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. A nossa relação não será apenas nós e Deus, mas será uns com os outros. Você vai chegar no céu e você vai encontrar com os remidos do Senhor. Você vai encontrar com aqueles que morreram no Senhor. Você vai sorrir, você vai abraçar, você vai reconhecer as memórias boas, celestiais, divinas, espirituais, serão conservadas. Você vai poder abraçar, você vai poder cumprimentar, se alegrar com aqueles que morreram no Senhor. E nós seremos então uma só família. E nós seremos então um só rebanho. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Então, esse encontro será a festa das bodas. Segundo lugar, esse encontro será um encontro glorioso. A vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos de Cristo, para os inimigos do Cordeiro de Deus, mas será um dia de glória para a igreja do Senhor. A Babilônia será lançada num lago de fogo. O falso profeta será lançado num lago de fogo. O dragão será lançado num lago de fogo, o diabo. E também aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, todos esses serão lançados no lago de fogo. Mas os remidos, aqueles que valorizaram a presença de Deus em vida, aqueles que amaram ao Senhor, aqueles que perseveraram na presença do Senhor, os salvos, os que
têm os seus nomes escritos no livro da vida, subirão, irmãos, e eles reinarão com Cristo por toda a eternidade. E eles entrarão naquele lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá depressão, não haverá dívida, nem boleto, não haverá doença, enfermidade, nem traição, nem lágrimas, nem choro, nem luto. Então se cumprirá o desejo de Cristo. Que desejo é esse? Que nós pudéssemos um dia ver a sua glória e compartilhar desta glória. O apóstolo Paulo diz que essa esperança bendita nos ajuda a enfrentar os sofrimentos da vida. Você vai enfrentar seus dias difíceis aqui, mas o teu coração está lá, sua mente está lá, você sabe que está chegando. Você sabe que essa momentânea tribulação que você está passando hoje é uma questão de tempo, de perseverança, de fidelidade, porque ela vai resultar num eterno peso de glória, acima de toda comparação. E é isso que o apóstolo Paulo se esforça para nos transmitir aqui, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades desse mundo com esperança. Com esperança. Porque resta um repouso para nós. As nossas tribulações aqui, elas são leves e elas são momentâneas comparadas com aquilo que Deus tem preparado para nós. Terceiro ponto aqui do apóstolo Paulo, ele diz que esse encontro será eterno. Ainda no versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, eternamente com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo acentua aqui, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja bem, irmãos, o propósito da salvação, o propósito da redenção, não é só livrar você do inferno. A salvação, a redenção é te livrar do inferno, mas não só isso. Muito mais do que isso. O propósito da redenção é conduzir você à comunhão com Cristo. É conduzir você a estar com o Senhor para sempre e sempre. Você vai ter um encontro com Ele, será eterno, não haverá despedidas, não haverá adeus. Interessante que no século XX, um teólogo holandês chamado Antônio Hoekema, refutando a tese dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacional, ele escreve assim: a ideia é que depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele durante 7 anos no céu, e mais tarde durante 1000 anos sobre a terra, é pura especulação e nada mais. A unidade eterna com Cristo na glória é o claro ensino dessa passagem, e não um arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, ele não cria como alguns, que a gente vai ficar 7 anos no céu, depois a gente vem e reina 1000 anos com Cristo na terra. Não, você vai para lá e vai ficar para sempre. É interminável, não há nada interrompido, mas agora é eterno. O teólogo escocês Marshall corretamente afirma que a ideia da existência interminável não é especialmente atraente ou consoladora se não for melhor do que a vida atual. Para o cristão, no entanto, a vida aqui e agora é a vida em comunhão com Jesus. E a esperança futura é de uma vida ainda mais estreitamente ligada a Ele. Então, irmãos, 2 conclusões devem ser extraídas desta passagem que lemos para nós encerrarmos a nossa mensagem. Já quero chamar os músicos aqui em cima. 2 conclusões. Escuta isso. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Tempo da oportunidade é agora. Na hora que Jesus vier, acabou. Não haverá chance depois mais. Agora, a porta da graça está aberta. Mas ela será fechada e Deus vai dar um basta na oportunidade que Ele está dando hoje. Desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e Ele se põe a descer, não haverá mais a oportunidade para a conversão. Não vai adiantar você chegar e dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, a oportunidade foi dada, você estava jovem,
Você estava vivo, você estava com saúde, você estava respirando, você tinha ainda um tempo de vida à sua frente e você não quis. Resolveu dar ouvido às filosofias, outras às ideologias, aos seus amigos, achou que estava novo demais para servir a Deus, ou velho demais para servir a Deus, ou ocupado demais para ser fiel a Deus, e agora é tarde demais. Não haverá mais oportunidade para conversão. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para salvar, Ele vai voltar para julgar. O tempo da salvação é agora. Ele não virá como servo sofredor, como Ele veio, montado num jumentinho para mostrar o servo humilde. A sua segunda vinda, Ele virá como rei vitorioso. Ele não virá mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas Ele virá agora com o cetro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá tempo de se preparar. Já será tarde demais. A porta estará fechada. Então será tarde demais para buscar a salvação. Agora é o tempo, irmãos, aceitável. Agora é o dia do Senhor. A segunda vinda do Senhor não deve trazer medo para nós, mas deve trazer consolo para o nosso coração. O nosso grito deve ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus, a sua igreja te aguarda, te espera. Louvado seja Deus. O propósito de Paulo é ensinar sobre a segunda vinda, ensinar sobre a ressurreição. Não tem o propósito de alimentar a curiosidade, mas tem o propósito de consolar os crentes. E uma vez então esclarecido que os que dormem em Cristo não sofrem desvantagem aqueles sobreviventes em Cristo, surge então um sólido encorajamento. Aqueles que creem em Cristo, forem perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não tem motivo para temer, não tem motivo para se desesperar, não tem motivo para entristecer-se. Pelo contrário, deve se animar e também animar uns aos outros. Como ele disse no encerramento do seu texto: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, o nosso destino é a glória. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a Jerusalém celestial. Nós temos uma viva esperança. Nós temos uma bendita esperança. Nós temos uma coroa imarcessível para receber. Nós temos vestes de linho puro para receber. Ele vai colocar um anel nos nossos dedos, uma sandália nos nossos pés. Porque nós somos filhos. Porque nós somos príncipes do seu reino. E nós reinaremos com Ele para sempre. Nós temos uma herança no Senhor. Nós temos à nossa frente, não um túnel escuro ou uma ribanceira avassaladora. Nós temos à nossa frente um paraíso. Nós temos à nossa frente a casa do Pai. Nós temos à nossa frente um lar celeste. Nós temos à nossa frente a Jerusalém celestial. Nós temos à nossa frente a bem-aventurança eterna. Louvado seja Deus. Se você crê nisso, dai glória a Deus, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.